Queridos, nós estamos hoje encerrando essa série. Até aqui, participamos de uma jornada. Eu lembro que na primeira exposição, eu disse, nós vamos iniciar uma jornada. E de fato foi uma jornada. Nós iniciamos, eu tenho anotado aqui, a nossa primeira ministração sobre esse tema no dia 6 de fevereiro desse ano. Estamos aí há quase 4 meses, caminhando dentro da oração do Pai Nosso. Foram 12, essa será a 12ª exposição. E com toda certeza, queridos, nós nem sequer arranhamos a superfície da profundidade deste ensino de Jesus a respeito da oração. Com certeza há muito mais a ser acrescentado nesta meditação, neste pensamento tão rico que Jesus está nos dando a respeito de falar com o Pai. Novamente, Jesus não está simplesmente nos ensinando uma fórmula para ser repetida exaustivamente sem pensarmos a respeito dela. Ao contrário, Jesus está nos dando o meio pelo qual nós filtramos todas as nossas orações. Jesus não está nos ensinando uma oração, Ele está nos ensinando a orar. Foi isso que nós tratamos ao longo de toda essa exposição, pensando aí na abertura, neste bloco maior das petições, e hoje pensando um pouquinho nesta última expressão, aquilo que nós podemos chamar de uma doxologia, que fala sobre dar a Deus glória. A palavra doxologia, ela é a junção aí de doxa, que significa glória, e logos ou logia, que significa falar. Então é uma expressão de glória. É quando nós tributamos a Deus glória por meio do nosso elogio, por meio da nossa fala. E as Escrituras estão repletas de doxologia. Principalmente no Novo Testamento, quando nós vemos a exposição do Evangelho, vez ou outra, alguns dos autores dão uma parada e diz algum tipo de louvor e exaltação a Deus diante daquilo que está sendo expresso. O apóstolo Paulo faz isso em Romanos, por exemplo, no finalzinho do capítulo 11 de Romanos, após 11 capítulos, expor o Evangelho, expor o problema, expor a solução que está em Cristo Jesus. Paulo para no capítulo 11 e diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele, para que pudesse receber? Porque dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Diante da apresentação do Evangelho, não nos cabe mais nada a não ser dar glórias ao nome do Senhor. E a Bíblia está repleta de doxologia. Mas ao longo desta série, nós pensamos aí, tentamos ligar de uma maneira mnemônica, tentamos ligar aí com algumas palavras, pensamentos que podem conduzir a nossa oração. Primeiro aí vendo na sequência, no Pai Nosso, a ideia da paternidade. Deus se manifestando por meio de Jesus como Pai. Jesus nos ensinando a nos direcionarmos a Deus como Pai. Depois começamos a pensar nas petições, em 2 blocos de petições. E no primeiro bloco pensamos na pessoa de Deus, no caráter de Deus, na personalidade de Deus. Depois nós pensamos a respeito do poder, do poderio, do domínio de Deus. E depois nós pensamos a respeito do programa de Deus, da vontade de Deus, dos mandamentos, dos direcionamentos de Deus. Falamos a respeito de Deus. Pensamos e conectamos primeiramente os nossos afetos e os nossos desejos em direção a Deus. Mas aquele que ora a Deus também tem a liberdade de orar pelas suas necessidades, não só individuais, mas comunitárias. E no segundo bloco nós pensamos um pouco a respeito da provisão que o Senhor nos ensina a pedir. Pensamos a respeito do perdão que nós necessitamos para nós e necessitamos exercitar. E por último, nós pensamos na semana passada sobre a proteção que nós necessitamos para a nossa caminhada. Tudo com P, para você não se confundir, ou para se confundir menos, para fazer as suas anotações aí. E hoje nós vamos entrar aí neste último contraste, pensando um pouquinho a respeito da doxologia, da adoração. Até aqui nós vimos como essa oração disciplina o nosso coração. Como essa oração ensinada por Jesus, se você está com a Bíblia aberta ainda, ela faz um contraste com o tipo de oração que nós não podemos fazer. Ele diz lá no capítulo 6, no versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros.
eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então Jesus vai dizer, mas quando você orar, você ore ao seu Pai que está nos céus. E como nós oramos ao Pai que está nos céus? Jesus diz, primeiro focando no nome dEle, no reino dEle, na vontade dEle. Enquanto que os hipócritas querem a atenção para si, os filhos querem a atenção para o Pai. Enquanto os hipócritas querem chamar a atenção para o seu próprio nome, para o seu próprio domínio, para o seu próprio reino, para a sua própria vontade, os filhos desejam o nome do Pai crescendo, o reino de Deus sendo expandido e a vontade de Deus sendo feita. Da mesma forma, há um contraste entre esta oração e estes pedidos ensinados por Jesus a nós, com a oração aqui chamada de oração dos pagãos. Aí no versículo 7 que diz, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Os pagãos acham que a aproximação de Deus, ou o favor de Deus, é conquistado com a performance, é conquistado com o esforço, é conquistado com a repetição mecânica de alguma coisa, como quem, de alguma forma, quer incomodar a Deus para fazer a sua vontade. E Jesus diz, não, vocês não serão assim. Vocês vão pensar muito bem antes de orar. Vocês vão ter um filtro na vida de vocês para a oração, e Ele nos apresenta na oração do Pai Nosso esse filtro. Veja, cada uma dessas petições que Jesus nos ensina, elas falam de algo que Deus já nos prometeu. Cada uma dessas petições são a respeito de coisas que Deus não é relutante em nos dar, como se a oração fosse um meio de convencer a Deus de fazer alguma coisa. Não. Tudo que Jesus nos ensina a pedir é aquilo que Deus já nos prometeu a dar. O nome de Deus será visto como santo de uma vez por todas. O nome de Deus será visto como santo, o seu reino virá, a sua vontade será feita na terra de maneira perfeita, como ela já é feita na eternidade. É questão de tempo. Nós estamos vendo o progresso do Evangelho ao longo da história, mas haverá um dia em que o nome de Deus, diz a palavra do Senhor, que naquele dia toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Naquele dia todas as pessoas vão olhar para Cristo e dizer, Ele é o Senhor, e diz o texto que isso glorifica ao Pai, exalta o nome do Pai. O reino de Deus virá. Há uma promessa do Senhor que esse reino virá aqui, nesta terra, sobre esta terra, e nós viveremos debaixo desse reino. Há uma promessa do Senhor em que esta vontade absoluta de Deus, os propósitos de Deus, os mandamentos de Deus, serão executados por seus filhos para toda a eternidade. Há uma promessa de Deus, da mesma forma que há uma promessa do Senhor em relação ao nosso suprimento diário. O texto aqui do capítulo 6, entra no versículo 8, diz para que nós não sejamos iguais aos pagãos que ficam pedindo, ele diz porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. O Senhor conhece as nossas necessidades. Mais à frente no capítulo 6 ainda, no versículo 33, ele vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, estas que lhes são necessárias para a vida, serão acrescentadas. O Senhor nos ensina a pedir aquilo que já temos como promessa. Da mesma forma, na pessoa de Cristo, nós já recebemos perdão. E com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos a capacidade de perdoar. Da mesma forma, o Senhor prometeu que nos levaria em segurança até a nossa casa. Que caminharíamos aqui com a assistência do Espírito Santo, dirigidos pela palavra do Senhor, de maneira justa, de maneira reta. Ainda que tenhamos aflições, ainda que tenhamos tentações, o Senhor nos prometeu. Então, quando nós oramos, esta oração do Pai Nosso, o que nós estamos orando é a vontade de Deus. E quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais temos a capacidade de orar bem. Porque só ora bem quem ora de acordo com a vontade de Deus. Mas só conhece a vontade de Deus quem busca em oração também a vontade de Deus. É um ciclo virtuoso. Conhecemos a Deus, amamos mais a Deus, oramos mais a Deus, e enquanto oramos e buscamos, conhecemos mais a Deus, e vamos crescendo neste conhecimento. Em resumo, queridos, o que nós estamos vendo aqui, é que nesta oração, há um reconhecimento de quem Deus é. E há um reconhecimento de que estes pedidos, aqui listados, são as nossas verdadeiras necessidades. E ao orarmos, estamos dizendo,
eu concordo que estas são as minhas verdadeiras necessidades. Então orar não é um meio de nós convencermos a Deus de fazer alguma coisa. Orar é alinharmos o nosso coração com a vontade de Deus. Orar não é para que a nossa vontade seja conhecida nos céus. Orar é pedir que a vontade dos céus seja feita na terra. Em resumo, toda essa oração está na boca de Jesus no Getsêmani, quando ele diz: seja feita conforme a tua vontade. Aprender a oração do Pai Nosso é aprender os limites daquilo que nós deveríamos desejar. Passar pelo filtro desta oração e entender aquilo que é de fato lícito. Olhando para os temas aqui elencados na oração do Pai Nosso, desses pedidos, nós aprendemos que nós não temos o direito de pedir a Deus qualquer coisa que desonre o seu nome. Nós não podemos pedir qualquer coisa que impeça o avanço do reino, nem que seja um empecilho para que a vontade de Deus venha à terra. Da mesma forma, quando nós repetimos na segunda porção dos pedidos, o nós não temos o direito de fazer qualquer tipo de pedido, ou de pedir qualquer coisa que prejudique os membros desta família de Deus, deste povo de Deus. Ao orarmos no plural, estamos dizendo que não queremos só para nós, queremos para a família da fé, queremos para o povo de Deus, e queremos que este povo cresça cada vez mais. Então estas são as peneiras que as nossas orações devem passar, os nossos pedidos devem passar. Antes de apresentar um pedido, será que ele exalta o nome de Deus? Será que ele é uma expressão do reino de Deus na terra, da vontade de Deus na terra? Será que isso só vai privilegiar a mim? Será que se Deus responder exatamente como eu quero esta oração, vão existir pessoas que vão ser feridas com isso? Será que estas coisas que peço para mim, também pediria para outros? Então, ao nos submetermos aqui a esta oração, nós vemos como ela é desafiadora. Orar o Pai Nosso é algo desafiador. Repetir o Pai Nosso, como qualquer papagaio consegue fazer, isso qualquer um faz. Mas orar de fato esta oração, isso é algo que só pode fazer quem é filho, quem faz parte deste reino de Deus. E hoje, para que não seja diferente, nós vamos pensar um pouco a respeito desta última parte. Mais uma vez com P, para a gente tentar deixar tudo igual. Esta parte da doxologia, que fala dessa proclamação de louvor. O finalzinho aqui que aponta para essa grande glória de Deus. Em que nós meditamos aí, versículo 13 que diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Penso que essa é um final muito adequado para essa oração. Embora a gente já comece aqui com um problema. Talvez na sua Bíblia, inclusive, esta expressão esteja entre colchetes. Dependendo a sua tradução, ela vai aparecer entre colchetes. A NVI, no caso da minha aqui, ela tem uma notinha de rodapé. Ela tem uma letrinha, e lá na notinha de rodapé há uma explicação. Inclusive, algumas versões mais novas nem contam com essa parte do versículo. Isso porque já há um consenso muito maior hoje do que em tempos antigos. É muito provável, é muito possível, e é mais provável que sim do que não, que Jesus não tenha dito essas palavras. De que este texto é uma adição posterior, um comentário que foi colocado aqui no texto e passou a vigorar como parte da nossa tradição cristã. A NVI, inclusive, apresenta alguns manuscritos não trazem esta expressão. Alguns manuscritos não apresentam, principalmente os manuscritos mais antigos. Aqui, abrindo um parênteses a respeito de crítica textual. Você deve se lembrar que antes da prensa de Gutenberg, em que as cópias eram feitas agora em larga escala, lembra da prensa de Gutenberg? Tinha um molde, ali tinha algumas letras que eram entalhadas e colocadas de maneira precisa, formando uma página inteira. Então este molde era colocado numa prensa, literalmente, com tinta, e era pressionado ali e fazia uma cópia. Então, a partir de um molde, você fazia milhões de cópias exatamente iguais. Por isso vem o nome prensa, que depois também vem o nome imprensa, porque vem dessa prensa
que era usada para a multiplicação das cópias de qualquer tipo de escrito, de maneira tão emblemática. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Mas antes disso, como é que aconteciam as transmissões de escritos? Através de manuscritos. As pessoas, literalmente, se você tinha uma Bíblia e a outra pessoa queria a Bíblia, tinha que achar alguém para copiar à mão, palavra por palavra. E naquela época, todos os materiais que eram utilizados para a escrita eram materiais que iam se degradando com o tempo. O papiro, o pergaminho, iam se degradando com o tempo. Então, era necessário o ofício de um tipo de gente que era chamado de os copistas, ou os escribas, que escreviam não só as escrituras, mas tinha copista de todo tipo de literatura do mundo antigo. Então, nós não temos hoje nenhum dos autógrafos da Escritura, nenhum dos textos originais da Escritura. O que nós temos são cópias de cópias de cópias de cópias. Mas há uma confiabilidade muito grande nessas cópias, porque nós temos cópias muito antigas. A Bíblia é o livro que mais contém manuscritos antigos que atestem a sua veracidade literária, que o texto que nós temos é fiel a pelo menos o texto que tinham no início do segundo século. Início do segundo século. Pouquinho depois aí, do ano 100, nós temos alguns documentos, temos relatos do Evangelho inteiro, o Novo Testamento inteiro, do início do segundo século, pouco tempo após a morte e ressurreição de Jesus. Não temos os autógrafos, mas temos hoje mais de 5.800 manuscritos em grego do Novo Testamento. Então, na hora de se traduzir a Bíblia, se pega a maior parte possível de documentos. E aí tem dois tipos de documentos, né? Aqueles que são mais preservados e aqueles que são mais antigos. E nos pergaminhos mais antigos, nos documentos mais antigos, nós não encontramos esse texto. Tem até aqui um exemplo, se quiser decifrar ali. Primeiro que está em grego, segundo que está pequeno, e terceiro é um tipo de escrita que nem é usada mais, é um grego arcaico. Esse aí é o documento chamado GA 1424. É um documento do século IX, muito antigo, que é exatamente a página onde aparece a oração do Pai Nosso em um desses mais de 5.000 documentos. E aqui na margem esquerda, bem aqui no cantinho da margem esquerda, nós vemos um comentário do copista. E o comentário do copista traz de que nos documentos que ele tinha, nos escritos, manuscritos que ele tinha disponível, em muitos deles não apareciam esse finalzinho da doxologia. Outros aparecia o finalzinho dessa doxologia. Então o que ele fez? Vou manter no texto, mas vou escrever aqui no ladinho, que tem muitos documentos que não aparecem. Então esse era o tipo de coisa que acontecia de maneira muito comum. Os escribas, ao transcrever, às vezes escreviam no rodapé ou na lateral algum tipo de informação que era importante para os leitores mais distantes daquele texto. Então agora quando você estiver lendo o Novo Testamento e você encontrar algumas chaves, né, vai averiguar um pouquinho ali no rodapé, o que quer dizer isso? Isso nos ajuda a pensar. Então, embora esse texto não tenha sido provavelmente dito diretamente por Jesus, uma outra prova disso é que o relato de Lucas, no capítulo 11, a mesma oração, não aparece este texto, não aparece o finalzinho, embora também a oração de Lucas seja um pouquinho diferente, alguns termos estão faltando ali, mas não aparece essa doxologia no final. Então, provavelmente esta foi uma nota marginal que, com o tempo, foi incorporada ao texto bíblico como uma tentativa de mostrar à comunidade como a igreja lia aquele texto. Porque muito cedo na história cristã, esta parte já era citada. Embora não apareça nos textos manuscritos das Escrituras, nós temos um texto muito antigo, que é chamado de Didaquê, que era o ensino dos apóstolos passado às comunidades, que trata também da oração, e que ensina a igreja a orar. E eles diziam, ore 3 vezes ao dia, ore na comunidade, e ao recitar a oração, aparecia, porque teu é o reino e a glória para sempre, amém. A expressão teu reino não aparecia, desculpa, teu é o poder e a glória para sempre, a expressão reino não aparecia, mas há aí algo mais próximo disso que nós temos.
Então a igreja, muito cedo, respondia esta oração ensinada por Jesus com uma doxologia. De novo, queridos, Jesus não está ensinando uma oração, Jesus está ensinando a orar. Então Jesus estava dando aos seus discípulos uma métrica pela qual medir as suas orações. E ele termina na sua fala dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Era muito comum aos judeus, nos seus períodos de devocional, terminar a oração com uma doxologia. Então era muito comum os cristãos que foram descendentes destes judeus, quando orassem esta parte, respondiam com uma doxologia. Então, embora este texto possivelmente não tenha sido dito por Jesus, nós vamos explorá-lo. E por que nós vamos explorá-lo? Primeiro, porque este é um texto que é bíblico. Embora podemos dizer que talvez Jesus não tenha dito isso, este é um texto que é bíblico. Muito provavelmente baseado no texto de 1 Crônicas, capítulo 29, em que nós vemos a oração de Davi, que diz: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Então, embora possivelmente Jesus não tenha dito aquelas palavras, seus discípulos muito cedo incorporaram esta doxologia, este pedido a Deus, ou essa glorificação a Deus em resposta à oração, muito baseado aqui no texto de 1 Crônicas, em que Davi ora ao Senhor e agradece ao Senhor diante da generosidade do povo na construção do templo que seria erigido ali pelo seu filho Salomão. Então, por que é que nós vamos meditar nesse texto? Porque esse texto é bíblico, porque esse texto é familiar a nós repetimos esse texto várias e várias vezes, essa porção, e por que não dizer, porque esse é um texto antigo na nossa história. A igreja primitiva recitava essa porção, e nós aprendemos muito com a história daqueles que vieram antes de nós, com a devoção daqueles que vieram antes de nós. Então, ao pensarmos sobre essa oração, ou este finalzinho apropriado para esta oração, nós vemos que ela é tanto um reconhecimento como uma reação apropriada àquilo que nós oramos. Ao dizer, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, nós estamos reconhecendo tudo aquilo que oramos antes e estamos reagindo diante dessa oração. Primeiro, nós estamos reconhecendo o próprio caráter de Deus e dizendo que nós reconhecemos que dele é o reino, que dele é o poder, que dele é a glória. Não os simulacros de honra, poder e glória que os homens acham que têm. Ele é detentor do verdadeiro domínio, ele é detentor do verdadeiro poder e da verdadeira glória. O Senhor não é só rei, mas ele tem o direito de reinar. O Senhor pode fazer com que tudo aquilo que nós pedimos nesta oração aconteça, porque ele mesmo garante. O Senhor é merecedor de toda honra, o Senhor é merecedor de toda fama, o Senhor é merecedor de toda glória. E nós dizemos que isso não é limitado pelo tempo. O Deus que é poderoso no passado, é poderoso no presente e será poderoso para sempre. Deus não é movido pelas nossas necessidades, Deus não é movido pelos nossos problemas, Deus não é movido por esse mundo que nos cerca. Deus continua sendo o Rei, Deus continua sendo poderoso, Deus continua sendo glorioso, apesar de qualquer circunstância ao nosso redor. Ao orarmos este finalzinho, este momento de glória ao nome do Senhor, nós estamos reconhecendo quem é Deus. E diante do reconhecimento de Deus, diante da consciência de quem é esse Deus a quem nós oramos, quais são as reações esperadas? Bom, primeiro, a dependência. Se nós de fato entendemos que este é o nosso Deus, este é o motivo pelo qual nós oramos. É isso que nos aproxima de Deus em oração. Reconhecer quem Ele é. Não com interesses, não tentando movê-lo de alguma forma,
mas reconhecendo que Ele não é só Rei, que Ele não é só poderoso, que Ele não é só glorioso, mas Ele também é nosso Pai. Que este Deus, que é detentor de verdadeiro poder, honra e glória, é aquele que nós podemos chamar de Pai, que supre as nossas necessidades de maneira poderosa, que tem o controle e o domínio das circunstâncias também ao nosso redor. Ele tem o direito de reinar, então nós podemos orar a Ele, e sabemos que tudo aquilo que Ele faz conosco e através de nós, trará glória ao seu próprio nome. Então esta é a oração de reação. Estas são as expressões de reação diante do reconhecimento da glória de Deus. E não só isso, mas a consequência lógica é o louvor. Aquele que sabe quem Deus é, adora. A adoração só é possível no conhecimento da intimidade com o Senhor. Nós podemos cantar, nós podemos aplaudir, nós podemos fazer qualquer coisa e dizer isso é louvor. Mas de fato será louvor se for a expressão de um reconhecimento verdadeiro de quem é Deus. Por isso os nossos momentos de adoração, seja em comunidade, seja de maneira privada, precisam ser os mais intensos possíveis. Porque aquele que reconhece quem Deus é, explode em louvor, explode em declarações de elogio ao Senhor. Não que Ele precise. Eu falava isso nessa quinta-feira com os nossos irmãos aqui, que pensamos um pouco a respeito do nome de Deus. Às vezes as pessoas acham que a gente precisa adorar a Deus, que Ele tem algum tipo de crise existencial, sabe? Eu vou falar que Deus é bonito, que Deus é grande, porque senão vai ficar triste, né? Como se Deus tivesse algum tipo de crise de identidade e precisasse que a gente ficasse enchendo a bola dele. Vamos lá na igreja hoje. Deus está meio cabisbaixo, eu acho. Vamos lá falar um pouquinho que Ele é bonito. Não, Deus não precisa do nosso louvor. Quem precisa louvá-lo somos nós. Porque nós somos criados para a sua glória. E nós só encontramos sentido em glorificar a Deus. A nossa vida só faz sentido se ela for uma doxologia. A nossa vida só faz sentido se ela for uma expressão vívida de adoração. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa das nossas canções. Eu tenho certeza que os anjos celestiais cantam mais afinado que nós. Eu tenho certeza que o coral celestial, que as miríades celestiais entregam um louvor técnico muito melhor do que qualquer igreja, mega igreja por aí, qualquer músico profissional por aí. Mas Deus nos deu a honra, a graça, a misericórdia de nos juntarmos a toda a criação e as miríades celestiais para declararmos quem Ele é. E é adorando a Deus que nós encontramos o nosso verdadeiro sentido. Por isso, queridos, quando nós pensamos sobre esta oração e terminamos com esta expressão, nós estamos reconhecendo. E é por isso que ela termina com essa palavrinha muito repetida pelos crentes, a palavra amém. E a palavra amém significa o quê? Os crentes gostam de falar, né? Assim seja, é isso mesmo. Mas não é só isso. A palavra amém é uma resposta solene a alguma coisa. Amém significa algo enfático, significa isto é verdadeiro. Quando Jesus ia falar algumas coisas que eram de suma importância, ele começava dizendo às pessoas, amém, amém vos digo. Isso a gente não vê na Bíblia porque está no original. Nós encontramos a expressão, na verdade vos digo. Amém significa esta palavra de asseverar, uma palavra de confirmar, é como se fosse sim, 1000 vezes sim, com toda a verdade sim. Dizer amém é assinar um contrato. Nós encontramos inclusive esta palavra em outros contextos, em que Deus está pronunciando bênçãos, ou em que Deus está dizendo cuidado, porque em um certo tipo de caminho haverá maldição, e Deus diz para que o povo diga amém, como quem diz, eu entendo, eu concordo, e eu assevero que é verdade. Dizer amém não é algo simples. Dizer amém a uma oração não é algo simples. O apóstolo Paulo, ao falar a respeito de dons espirituais, na igreja de Coríntio, dos coríntios, igual te chama dos corintianos, tinha muita bagunça, inclusive na hora do culto.
E as pessoas achavam, na igreja dos corintianos, que a melhor forma de mostrar algum tipo de espiritualidade era através de orar em línguas. E Paulo diz: se vocês estiverem todos orando em línguas, e entrar um descrente, como ele dirá amém à oração de vocês? Diz então, eu prefiro que se fale pouco, mas que se fale em idioma conhecido, para que aquele que entrar, diga amém. Deus espera racionalidade quando nós dizemos amém. Deus espera que nós venhamos a compreender o que estamos ouvindo antes de dizer amém. Na igreja é muito comum nós entrarmos no automático, e às vezes nem sabemos o que o pregador, o que o cantor, o que a pessoa que está falando falou, mas todo mundo disse amém, eu digo também amém. Amém é um compromisso. Amém é reconhecer. Amém é dizer, sim, isto é verdade. E eu não sei se ao longo de todas essas exposições, estes textos foram desafiadores para você. Essas expressões foram desafiadoras para você. Porque se foram, nós precisamos ter um pouco mais de cautela, e um pouco mais de reverência, um pouco mais de humildade ao dizer amém. Há algumas semanas, algumas mensagens atrás, eu inclusive trouxe aqui aos irmãos um poeminha que falava exatamente sobre isso, em que o autor dizia: eu não posso dizer Pai, se eu não demonstro essa relação na minha vida diária. Eu não posso dizer nosso, se a minha religião não tem espaço para os outros, e para as necessidades dos outros. Eu não posso dizer que está nos céus, se todos os meus interesses e esforços estão nas coisas terrenas. Eu não posso dizer santificado seja o teu nome, se eu, que sou chamado a carregar o seu nome, não faço nenhum compromisso em ser santo. Eu não posso dizer venha o teu reino, se eu não estou disposto a abrir mão da minha própria soberania e aceitar o reino justo de Deus. Eu não posso dizer faça-se a tua vontade, se eu não estou disposto ou resignado a tê-la em minha própria vida. Eu não posso dizer assim na terra como no céu, a menos que eu esteja verdadeiramente disposto a me dar ao serviço dele aqui e agora. Eu não posso dizer o pão nosso de cada dia nos dá hoje, sem trabalhar honestamente por ele, ou ignorando as necessidades genuínas dos que estão à minha volta. Eu não posso dizer perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, se eu continuar alimentando em meu coração ressentimentos contra alguém. Eu não posso dizer não nos deixe cair em tentação, se eu escolho deliberadamente permanecer em situações em que sou tentado. Eu não posso dizer livra-nos do mal, se eu não estiver preparado para lutar no campo espiritual com as armas da oração. Eu não posso dizer teu é o reino, se não der ao rei a obediência disciplinada de um súdito leal. Eu não posso dizer teu é o poder, se eu temo o que os meus vizinhos e amigos possam dizer ou fazer ao meu respeito. Eu não posso dizer tu é a glória, se eu estiver buscando a minha própria glória em primeiro lugar. Eu não posso dizer para sempre, se eu ando muito ansioso em relação aos eventos de cada dia. E eu não posso dizer amém, a menos que eu possa dizer honestamente, custe o que custar, esta é a minha oração. A oração do Pai Nosso é desafiadora. E dizer amém a esta oração é ainda mais desafiador. Mas graças a Deus que nós já participamos, estamos fazendo parte deste reino, deste poder e desta glória. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós já pertencemos a este reino. Não só isso, mas nós já recebemos de Deus este poder, diz Efésios capítulo 1, verso 18 em diante, Paulo dizendo, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha o verso 19, e a incompreensível grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder
Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Nós já recebemos esta graça de sermos tocados pelo poder de Deus. Na pessoa de Cristo, o poder de Deus já nos alcançou, o poder de Deus já é por nós. E este poder que é manifestado na pessoa do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, verso 11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O poder de Deus na pessoa do Espírito Santo que ressuscitou a Jesus habita no meio de nós. Nós já contemplamos a glória na face de Cristo. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esta glória do Senhor que nós clamamos, que nós oramos, é a glória que já está revelada a nós, que já brilhou sobre nós. Paulo está fazendo um contraste aqui entre a antiga e a nova aliança, e ele fala de Moisés quando subiu ao monte e recebeu a lei do Senhor, que voltou com a cara brilhando, com a glória do Senhor, e colocou um véu na cara. E ele diz: na nova aliança, na face de Cristo, nós podemos ver essa glória com o rosto descoberto. Na sequência, no capítulo 4, ele diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, chamando aqui Gênesis 1, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós já somos participantes do reino, do poder e da glória, e agora somos chamados e enviados a proclamarmos. Jesus diz em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 18, que tudo isso provém de Deus, Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, também nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava levando consigo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós que já participamos dessa graça, somos chamados agora a anunciar essa graça. Queridos, a oração do Pai Nosso é a oração do envio, é a oração do desejo, é a oração do compromisso. Quando diante da oração do Pai Nosso eu digo amém, estou dizendo: Senhor, a começar de mim, que este reino, que este poder, que esta glória, que é para sempre, que em mim já seja hoje, já seja agora, e que por meio de mim seja conhecido. Isso que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 28. Jesus, já ressurreto, se aproxima dos seus discípulos e diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A oração do Pai Nosso é a oração dos discípulos, que entendem a necessidade de Deus, do reconhecimento de quem Deus é, que entendem que já são participantes por graça disso que está pedindo, e que entendem que são a ferramenta que Deus usa nesse mundo, para que o nome dele seja santificado, para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja feita, para que na mesa dos outros também haja pão, para que na vida dos outros também haja perdão, para que na vida dos outros haja proteção, haja afeto, haja cuidado. E só quem entendeu isso pode dizer: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você puder, coloque-se de pé.